Um outro conceito é o conceito de população relativa ou densidade demográfica. Se nós falamos anteriormente que população absoluta é o número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico, a população relativa ou a densidade demográfica ela está se referindo, ela está relacionada ao número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Isso faz com que um país, uma região, um espaço geográfico, ela venha a ser classificada como uma área de alta densidade demográfica ou de baixa densidade demográfica. Vamos dar um exemplo do Brasil. O Brasil, hoje, atualmente, né, porque a questão é tudo dinâmico, não é estagnado, atualmente o Brasil é um país de baixa densidade demográfica, certo? Cerca de 25, 26 habitantes por quilômetro quadrado. Você pode se perguntar, mas por quê? Foi dito na aula anterior que o Brasil é o sexto maior em população. É o sexto maior em população absoluta, com 211 milhões de habitantes. Mas o que faz com que o Brasil seja um país de baixa densidade demográfica? A sua extensão. A sua extensão territorial faz com que o Brasil, mesmo sendo um país populoso, ele seja um país pouco povoado, certo? Ele tenha uma população relativa baixa, a sua extensão territorial. O Brasil hoje tem aproximadamente 8 milhões e cerca de 8 milhões e mais de 500 mil quilômetros quadrados, beleza? Com população de 211 milhões de habitantes. Fazendo essa relação aqui, fica, como eu falei a vocês, cerca de 25 a 26 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Que nos encaixa, nos enquadra como um país de baixa densidade demográfica. Se você tiver ficar mais curioso, você vai pegar lá no primeiro vídeo, no vídeo anterior, aquele mapa, você vai perceber que na América do Sul, no Brasil, tem alguns pontos mais escuros, né? Os pontos mais escuros, as capitais, os litorais, a área litorânea, onde é mais escuro são áreas com maior densidade demográfica, certo? E outras áreas, vamos dar um exemplo, a região norte, bem mais clara, porque são vazios demográficos, porque é uma área de grande extensão, a região norte, mas o número de habitantes é menor, certo? Então, a densidade demográfica é baixa, beleza? Bom, outro conceito aqui interessante de você se apropriar, de você entender, é a questão do crescimento populacional, o chamado crescimento vegetativo, que é nada mais, nada menos a diferença entre duas variáveis, que é a chamada taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, o número de pessoas que nascem em uma determinada região, em um determinado momento, em um determinado tempo, certo? E é diminuído pelo número de pessoas que morrem, o número de óbitos em uma determinada região, em determinado momento, em determinado tempo, certo? Geralmente esses cálculos são feitos ano a ano, né? Vamos pegar assim, ano a ano. Então, essa diferença é o chamado crescimento vegetativo, que é o aumento ou não da população. Às vezes tem um crescimento vegetativo positivo, não é isso? Ou negativo. Isso aí, como você disse, são variáveis, isso aí depende de vários fatores. Mas você tem que se apropriar dessas duas variáveis aí, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. A diferença entre as duas é o chamado crescimento vegetativo ou crescimento populacional. Beleza? Vamos passar para o outro slide. Pronto. A gente vai ver aqui como se deu o crescimento da população mundial em certos períodos, certo? Um momento que ela tinha ali uma certa população, aí cresce devagar, num período de aproximadamente 15.500 anos, certo? E depois ela passa por um período em que ela tem um crescimento, a gente diz assim, um boom, né? Tem um crescimento diferenciado. Aí depois tem um período de estagnação, certo? Esses fatores a gente vai trabalhar ainda. Por que ocorrem isso? A gente tem que, em primeiro momento, ficar por dentro
dessa situação aqui, beleza? Há cerca de 2.000 anos, a população mundial era aproximadamente, hipoteticamente, de 250 milhões de habitantes, certo? Então, um ponto, não havia uma, conflitos, problemas em relação ao acesso à terra. Obviamente, porque eram várias culturas, vários povos espalhados pelo globo, certo? E que em certo momento, até então, não tinham contatos, beleza? Certo? Então não tinha por que esse conflito por terra, era pouca gente para muita terra. Beleza, né? Pronto. É, isso aí, a população era estagnada, não era tanto, não crescia tanto, porque havia problemas com as técnicas, as tecnologias da época eram técnicas rudimentares que não produzia em grande escala, certo? A agricultura não tinha uma grande produção, certo? Lembramos que a agricultura era a base da economia, certo? Se produzia muito, tinha como alimentar muitos, certo? Não, e morriam-se poucos, né? Isso falando só da alimentação, ok? Vamos passar para o outro período. Há 500 anos, há cerca de 5 séculos atrás, houve já um outro momento, o momento das grandes navegações, o conhecimento de outros povos, os europeus já tinham chegado na Ásia e tal, e conheciam aqui o Novo Mundo, chamado Novo Mundo, as Américas, com as grandes navegações, com os portugueses e espanhóis, certo? Então a gente vai ver aqui alguns detalhes. A população mundial era cerca de 450 milhões de habitantes. Olha o crescimento. Quase 5 séculos, 200 milhões. Lembrem-se desse número. De 2000 a 1500, certo? 5 milhões, ou perdoe-me, 200 milhões, certo? Mas houve um crescimento. E o que levou a esse crescimento? Os avanços da tecnologia possibilitavam as conquistas de terras distantes, mas as doenças praticamente mas as doenças, estou ficando aqui, desculpa, mas as doenças proliferaram, certo? E a ciência não havia inventado a cura para diversas delas. Eu falei aqui do número, cresceu? Cresceu, mas podia crescer mais, certo? Mas por que não, professor? Porque a gente está falando também do período pós-Idade Média. Professor, a gente está falando de história já? Sim, há essa intersecção. O período pós-Idade Média. Ainda não havia de transição da Idade Média para o mundo moderno, então as técnicas científicas ainda estavam, de certa forma, abaladas, guardadas pela visão medieval, em que era a religião que, de certa forma, dava o comando, certo? Então, alguns fatores faziam com que não se crescia de alguma forma, tinha um progresso em algumas áreas, em outras áreas não havia um progresso ainda, certo? E essa troca de culturas, quando chegam aqui os europeus, aí disseminam doenças, certo? Tem uns genocídios e por aí vai, certo? Então, durante esse período, houve um acréscimo de 200 milhões, beleza? Vou passar para o outro período. Já no início, aí começa a problemática do crescimento da população. Já no início do século XIX, certo? A gente falou de século XV ali. Agora a gente fala de século XIX. Então, aproximadamente 4 séculos, passou para 1 bilhão de habitantes, certo? Isso aí veio por alguns fatores. A Revolução Industrial, que estava em curso em diversos países desenvolvidos, certo? Que foi anteriormente, mas estava em curso. Começou na Inglaterra e começou com isso uma produtividade maior em certas áreas, certo? As máquinas aumentavam a produtividade e os meios de transporte mais modernos encurtavam o tempo de viagens. Então, houve as tecnologias da época, no caso a Revolução Industrial, e as suas decorrências, as suas consequências, fez com que ocorressem um acréscimo populacional. Pela primeira vez, houve a preocupação com o crescimento populacional. Aí eu botei aqui, tinha esse estudioso na época, Thomas Malthus,
que trabalhou o chamado malthusianismo, certo? Alertou para o descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Isso aqui pode se estudar em um momento diferenciado, só o malthusianismo, o neomalthusianismo e por aí vai, certo? Mas ele já alertou. Olha, a população mundial está crescendo muito, certo? Principalmente na Europa. Falemos de Europa. Vamos pensar em Europa, certo? Então já tinha essa preocupação entre, será que vai ter muita boca para dar comida? Isso aí a gente vai ver depois, que vai, essa teoria aí, no mundo contemporâneo, na nossa era da história, vai dar em alguns movimentos, principalmente dos países subdesenvolvidos. Mas é história para depois. Beleza? O período pós-Segunda Guerra Mundial marcou um alto crescimento da população mundial, principalmente a partir da década de 50. Eu falei a vocês que tem um momento que vai ter o boom, né, do crescimento populacional. Aí a gente chega a fera, tem um chamado, na América, tem um chamados baby booms, né, que os guris que nasceram depois da guerra. Depois de um período de guerras, as pessoas têm um período em que os pensamentos mudam, certo? E também vai falar o seguinte, nesse momento, começa a aparecer alguns pensamentos, como a questão da liberdade sexual, certo? Entre outros fatores que levam também ao crescimento da população nesse momento. E também as tecnologias. As condições sanitárias, certo? Que faz com que as pessoas, as taxas de mortalidade, certo? As taxas de mortalidade diminuam, certo? Lembre-se daquela questão lá, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Aumenta a taxa de natalidade, se diminuir a de mortalidade, então o crescimento vegetativo aumenta, beleza? A década de 60 representou uma verdadeira explosão demográfica e foi a primeira vez em que a taxa de crescimento populacional atingiu e ultrapassou a marca de 2% anual crescimento. Na época, a população mundial era de 3 bilhões de pessoas, certo? No século XVIII, 1 bilhão, século XX, 3 bilhões. Desde o final de 1960, a taxa de crescimento entrou em declínio. Eu falei a vocês que tem aquele período de estagnação, de crescimento, de declínio, certo? Movimento que se acentuou a partir de 1990. Atualmente, a taxa de crescimento da população mundial é de 1,1%, segundo a ONU, em 2020. A projeção da ONU é que o mundo atinja o valor de 8,5 bilhões de habitantes em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Quem viver verá. A população mundial nos anos 2020 era de 7 bilhões 794 mil pessoas, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. Certo? Esse tema, como se dá a distribuição da população mundial, a gente vai deixar para uma outra aula, para que a gente possa esmiuçar, organizar tudo com mais tempo, para que as aulas também não fiquem extensas e fiquem cansativas para vocês, beleza? Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem nos contactar. Não tem problema algum. É para isso que estamos aqui, beleza?